Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um tour. Hoje eu estou revisitando um apartamento de 160 metros quadrados que a gente entregou há 4 anos atrás. Sim, é um tour que vocês vão se surpreender. O apartamento está intacto do jeito que a gente deixou. E tem muita personalidade, tem cor, mas também eu diria que é uma base bem neutra. Tem criança, então tem soluções específicas para as crianças. Tem solicitações muito particulares, então fica aí que você vai gostar desse tour. Esse hall já revela bastante qual que é a paleta que vocês vão encontrar a hora que eu entrar, passar por essa porta. A gente tem aqui réguas de concreto, que a gente revestiu aqui, que é esse revestimento que chama Trespa. Ele tem essas réguas irregulares e até os furinhos aqui, ó, para simular de fato um concreto moldado em loco. Não sei se vocês sabem como é que funciona, mas quando a gente vai moldar uma parede de concreto, a gente tem formas de madeira montadas, fixadas, e aí você enche essa forma com o concreto. Quando você tira, eles têm aqui os furinhos da seringa, que chama. E aí eles simulam inclusive isso. Então a gente usou aqui esse fundo com esse revestimento. E aqui a gente pensou numa dinâmica de utilizar já o tom aqui da madeira que a gente vai encontrar lá dentro. Então montar aqui esse ripado nessa esquina, recebendo esse banco, que é um banco de granito. É um granito verde Guatemala. Então a ideia é que você chegue aqui, tire o sapato, coloque aqui embaixo e tem essa base ainda de apoio. Se eu precisar deixar aqui alguma coisa, esse hall é privativo, você só entra através de senha. Então a gente pensou nessa dinâmica aqui e essa paleta ela vai se repetir. Essa porta, uma porta, enfim, super especial, a gente desenhou ela, ó, num tamanho maior e a gente tem essas bandeiras em todas essas portas aqui desse living que vão até o teto, então deixa ela mais importante, né? A gente laqueou todas elas. E é uma porta tão bacana que quando a gente foi instalar a fechadura dessa porta, a gente pensou, gente, não dá para ter uma fechadura, não dá para atrapalhar aqui esse visual, que é um visual tão bacana de entrada. Então a gente optou por colocar uma fechadura que é embutida aqui o mecanismo, você aciona aqui do lado através do interruptor desse lado. Então se você quer fechar a porta, você quer abrir a porta, você aperta aqui, ó, ela abre. E do lado de lá você tem a biometria para o acesso. Então ela fica super limpa. Tem toda uma infraestrutura importante, necessária, que se pense antes, tá? Mas ela traz aqui esse visual que não fica aquela fechadura atrapalhando. Falando um pouco aqui sobre essa galeria. Nesse apartamento, a gente teve muitas mudanças estruturais. A gente mexeu bastante no layout. E eu vou explicando individualmente aí cada ambiente. Mas essa galeria ela era maior. Ela ia mais para lá. Essa entrada era mais ampla, só que a gente queria usar esse espaço para outra coisa que eu também vou contar. Então a gente reduziu um pouco. Aqui eu tenho o lavabo e aqui eu tenho esse espelho que a gente desenhou para eles. Então tem toda essa bordinha aqui, essa serralheria pintada de preto. O verde Guatemala aparece aqui de novo nessa prateleirinha. Então o plano era chegar, aqui ela tem uma caixinha, se você quiser deixar alguma coisa aqui dentro, tem um cheirinho e os ganchos para que também fique prático esse dia a dia. Então, cheguei com a minha bolsa, coloco aqui no gancho e vou lavar a mão. Vem cá. Aqui, a outra porta que leva ao lavabo. E esse lavabo é compacto, mas a gente queria ele emblemático. Então, a gente traz paredes escuras aqui, esse cinza escuro no L. E entramos com esse papel, que é um papel de palha, assim, é uma textura bem rústica, bem natural. E para contrapor com essa rusticidade aqui, a pedra entra, uma pedra que é uma pedra mais opaca, né, uma pedra mais acetinada, nesse Nero Marquina, que é que ele tem um tom mais escuro, mas ele possui veios brancos.
E a gente brinca com os metais pretos e a gente traz essa arandela aqui da Cris Bertolucci, que é a lixia, para trazer, enfim, toda a bossa que esse lavabo merecia. Os espelhos a gente desenhou também, e aqui a gente brinca com 3 faixas de espelho. Podia ser um espelho único? Podia. Podia ser um espelho redondo? Podia. Mas a gente quis fazer diferente. E aí todo esse espelho retangular com as bordas arredondadas aqui, quase que fatiando, né, esse espaço, ficou interessante para a dinâmica que a gente queria. O piso, que é o piso do lavabo, vai permear toda essa área aqui social, inclusive indo para a cozinha, é um piso cimentício, num formato 90 por 90. Ele é um material mais liso, né? A gente pode encontrar ele com mais textura, com mais abrasão. A gente queria um piso bem neutro, sem muita textura. Ele é o downtown, ele funciona super bem. E ele entra por todos esses espaços. O que mais que eu vou falar sobre o lavabo? Volta aqui. A gente fechou esse trecho aqui embaixo da bancada com essa saia, que é uma saia que vai até o chão. Eu não queria aqui que tivesse acesso a esse visual que tem de sifão e registros, e a gente precisava de uma superfície, inclusive, para fixar aqui um toalheiro. Então, a gente montou essa saia e, em caso de manutenção, você consegue fazer essa abertura lateral aqui. Agora sim, vamos para a sala. Agora eu tô nessa nossa grande sala, né? Esse espaço, ele era bastante segregado. Inclusive, eu tô aqui na posição onde tinha um caixilho, portas, que fechavam esse espaço, que aqui era terraço e aqui era a sala. Então, esse caixilho vinha aqui e aqui. Então, era um grande terraço em L. Essa área do gourmet, da churrasqueira, ela vinha até mais ou menos aqui. E a cozinha já começava nessa região. Eles queriam um espaço bom para receber. Então, a gente tem uma mesa aqui de 8 lugares. Eles tinham um sonho também, que era ter uma adega aqui para bastante garrafas de vinho. A churrasqueira era um ponto muito importante. E ainda, eles queriam um espaço gostoso e generoso para assistir TV com as crianças, eles têm 2 filhos, e um cantinho aqui para relaxar e tomar um cafezinho. Eu vou até sentar aqui nessa chaise, que a Karen gosta de tomar cafezinho, porque eu lembro perfeitamente quando a gente conversou e ela falava assim, eu quero uma chaise para eu sentar, tomar um café olhando a vista, e a gente perseguiu muito isso aqui. Foi um layout que a gente testou muitas coisas. Eu vou aproveitar e contar um pouco dessa cliente, né? Bom, nos tornamos amigos e eu aprendi muito com ela sobre essa dinâmica de cuidar da casa. Ela trouxe muitos insights pra gente de, isso aqui funciona desse jeito. Não, assim não vai dar. Ela é extremamente organizada. Vocês estão vendo a casa, 4 anos que eu entreguei. Então, assim, ela é muito boa de organização e de dinâmica e com os filhos. Então, assim, eu aprendi muito com ela e eu lembro muito dos nossos papos, das nossas conversas e o quanto a gente detalhou, o quanto a gente trocou para chegar nesse resultado, assim. Eles se dedicaram muito ao projeto, a gente também, e a gente chegou nesse resultado junto e foi uma troca muito gostosa. Então, aqui é esse cantinho para eles sentarem, tomarem um vinho, receber. Enquanto as crianças estão aqui jogando videogame, eles queriam que essa dinâmica funcionasse bem. Outra coisa que eles queriam, vocês vão ver que acontece, inclusive na área íntima, é espaço. 2 meninos, se eles quiserem bater uma bolinha aqui, para eles tá tudo bem. Então, a ideia era não ter muitas mesas no meio. Lá dentro, vocês vão ver que não tem tapete, porque não é legal, as crianças são alérgicas. Então, a gente foi respeitando tudo isso e, assim, a casa tem que funcionar para quem está aqui, para quem vai viver esse dia a dia, né? Claro que no dia da produção a gente coloca um objeto ou outro, tem um glamour do dia da produção, né, que a gente coloca às vezes um tapete, que no dia a dia não vai acontecer. E agora, quando eu voltei aqui, até ela me falou, você quer trazer os tapetes? Você quer mudar as cores? Eu falei, não quero mudar nada. Eu quero mostrar como vocês estão vivendo hoje. E assim,
maravilhosamente bem, e as crianças têm espaço. Tudo isso para dizer que essa circulação ela foi estressada ao máximo, para que a gente realmente não tivesse nada atravancando nada. Aqui, já que a gente está aqui desse lado, eu vou contar um pouco sobre essa estante. Como a gente integrou, e aqui a gente teve uma questão técnica, que o forro do terraço, o mínimo que a gente conseguia era essa altura aqui. E eu não queria rebaixar a sala toda. Achava que não precisava. Então a gente assumiu esse dente, a gente brincou um pouco com essa iluminação, assumiu esse dente, e aqui a estante entra por baixo dessa área com forro mais baixo para arrematar toda essa fachada que a gente tem aqui. Então, desse lado, né, a gente tem toda a parte aqui de gavetas que acomodam a infra aqui, né, os equipamentos para TV, uma TV bastante grande, então esse espaço bem amplo para colocá-la, nichos abertos, nichos com porta. A gente tem um detalhe aqui bem diferente de marcenaria, que não é um puxador aplicado, não é uma cava na folha da porta, é uma cava na lateral da peça. Isso é bem legal, diferente. As caixas a gente foi modulando, ora com folha de madeira natural aqui, frejó, ora nicho pintado de cinza, e toda a estrutura dela nesse tom de preto que vai aparecer nas luminárias, vai aparecer já ali no hall, na nossa galeria, no lavabo. Então a gente, de novo, a gente vai amarrando todas essas especificações. Aqui, esse trecho, a gente cria um pórtico, né, para essa área dessa nossa daybed aqui, dessa chaise, e o ar-condicionado, ele fica aqui encaixadinho nessa área, onde a gente tem plantinhas e objetos de decoração em volta. Então a gente cria aqui esse cantinho, né, com paisagismo, com mobiliário, para que realmente fique bem confortável, agradável. Então, a dinâmica da nossa sala desse lado acontece assim. Vou mostrar aqui um canto super, super especial, que é o canto da churrasqueira. A gente discutiu muito essa área. Medida dessa ilha, como que as pessoas iam estar sentadas aqui, quantas pessoas iam estar sentadas aqui, e especialmente qual era a churrasqueira mais adequada para ele, qual era a altura mais adequada. A gente fez aqui uma coifa super potente, sob medida, porque era importante que isso funcionasse muito bem, já que é uma churrasqueira que está totalmente interligada com a sala, com a área do jantar. Então essa exaustão era assim, ponto-chave e principal para isso funcionar bem. Ela está aqui dentro, é uma churrasqueira, como eu falei, sob medida, toda de inox, e a gente traz esse revestimento nesse ladrilho, que a gente fez uma paginação super especial e detalhada de definição de cor e estampa e diagramação. Então, na época da obra, a gente montou essa paginação aqui no chão, e eles foram validando item a item. A gente detalha uma prateleira de serralheria bem fininha aqui, para conseguir também ter objeto de decoração, planta. E a nossa estrela dessa área é essa pedra, que é o granito verde Guatemala, que vocês já viram ele vindo lá do hall, passando pela galeria e chegando aqui. Bom, uma pedra lindíssima. A gente queria que fosse uma churrasqueira muito bonita para conversar com todo o restante da sala. E aqui, para que a gente não tivesse a torneira aparecendo sempre e uma área aqui que fosse uma pia, né? A gente não queria essa atmosfera de cozinha. Então a gente trabalhou com essa cuba que fica faceada na pedra. Eu tenho uma torneira aqui que ela sai e o tampo você consegue também nivelar, e aí eu consigo usar essa superfície como se fosse uma grande bancada, e quando eu for utilizar essa cuba, aí eu faço a remoção dessa tampa. Vou falar um pouco sobre a paginação aqui dessa marcenaria. A gente discutiu bastante na época orçamento, sempre um ponto importante para os clientes, mas a gente não quis poupar investimento aqui nessa nossa sala.
Então a gente trabalhou com essa folha de madeira natural em toda a marcenaria e um detalhe ripadinho que aparece tanto aqui embaixo da bancada quanto nesse móvel que a gente fez também, a gente deu um truquezinho aqui. O que acontece? Ele queria uma adega, se eu não me engano, essa adega é de 88 garrafas, se não me falha, 88 ou 100 e pouquinhos. Só que ela vem até aqui, ó. E aí, falei, putz, ou a gente colocava duas, ou aqui em cima ia ficar. E aí eu tive a ideia da gente montar um armário desse lado, na mesma linguagem, para que isso aqui ficasse mais importante e a gente tivesse só as laterais nessa área mais fechada. Então aqui, ó, uma área bem grande de armazenamento. O puxador aqui, ele tem a mesma espessura das ripas. Então você abre aqui pela frente. É um detalhe também diferente que a gente desenhou especificamente aqui. E a dimensão aqui, ó, do armário é exatamente igual à projeção que a gente tem aqui para acomodar a adega. E assim a gente conseguiu esse visual, enfim, bem harmônico, que acomodou muito bem aqui nessa sala. Vou chamar a atenção para esse mobiliário, para essas cadeiras que eu amo, que são ebanizadas, que são da Alessandra Delgado, assim como a mesa e o banco. E essas luminárias, que são da Cris Bertolucci, que são em tecido. Eu lembro que foi uma discussão inicial com eles, assim, de será que ela não vai sofrer muito com, sei lá, muita poeira, tecido muito delicado? Intactas. Lindas. Aqui a gente tem esse quadro da Larissa, que foi um desejo, a cliente queria assim desde o início, e a gente colocou ele aqui. E a gente também desenhou esse buffet para eles, nesse tom de verde. Ele acomoda aqui essa parte de louças, aqui ele tem várias, parece que são gavetinhas, mas é um detalhe do móvel, só com um sulco aqui da porta. A gente gosta de inventar, vocês estão vendo bem isso. Bom, agora eu vou levar vocês para a cozinha. Como eu falei, antes ela começava aqui, a gente prolongou isso para lá. O plano aqui era fazer uma porta de serralheria e vidro, mas o orçamento não permitiu. E o que a gente fez, que é muito legal mostrar? A gente fez essa porta em madeira ebanizada com vidro canelado. Então, assim, de longe, eu até fico em dúvida se ela é de serralheria. E você, o que você acha? Ficou super bacana. Ela abre aqui, ó, para a lateral desse armário. E aqui a gente chega na nossa cozinha. Ela é uma cozinha corredor, mas ela foi milimetricamente pensada para acomodar tudo que eles precisavam aqui, inclusive uma copinha com duas banquetas. Antes de chegar na copa, vamos começar aqui. Desse lado, eu tenho essa torre, onde a gente tem micro-ondas de embutir e forno. A gente tem armários superiores aqui, armários inferiores aqui. Então, assim, bastante espaço de armazenamento. A gente aqui roubou um pedacinho dessa área aqui de alvenaria e embutimos essa parte com uma torre que também guarda bastante coisa, então armário superior e inferior, gavetas e paneleiro. A gente foi deixando uns trechos envidraçados para trazer um pouco mais essa leveza, porque como eu falei, é uma cozinha compacta, e a gente acaba, se fecha tudo com marcenaria, fica muito blocado. Então a gente foi brincando dessa forma. A gente trabalhou aqui com essa pedra, que é uma pedra sinterizada branca, máquina de lavar louça, coifa, cooktop de embutir, uma cuba bem grande e profunda, era importante para eles, e mais armários aqui superiores. Vindo nessa direção, a gente aproveita e cria um grande nicho aqui com esse revestimento, que é o Liverpool branco, que entra nessa parede e nessa parede aqui.
A gente tem o mint, né? Não falei, a gente fez essa cozinha verdinha com o MDF aqui, o Frejó da Guararapes. Então perceba que na sala a gente usou a folha, mas nos ambientes mais pau para toda a obra, eu diria assim, que aqui é guerra, né, gente? Cozinha, comida todo dia, a vida acontecendo. A folha, ela é linda, super sofisticada, mas ela é também mais delicada. Então, na minha opinião, a gente tem que pesar um pouco aonde a gente vai utilizar esse recurso. Aqui, o MDF funcionou lindamente e tá intacto. Essa área em pedra, aqui a gente tem fruteira, espaço para máquina, bastante tomada para deixar aqui, se eles quiserem no dia a dia, torradeira, air fryer, tá tudo arrumadinho, porque ela é muito arrumada. E aqui a nossa geladeira, que também, assim, foi... Aqui eu lembro bem, assim, que foi uma discussão intensa de como ela caberia, essa caixa tinha que ser mais profunda, a gente precisava de laterais aqui de 10 centímetros para essa porta abrir com conforto. Então aqui a gente também teve um grande aprendizado de ajustes de medidas de forma milimétrica. Essa área toda de serviço aqui, gente, olha, acho que poucas vezes eu vi em apartamentos. É muito legal. Então, quando a gente termina a cozinha aqui, junto à porta de serviço, a gente tem essa prateleirinha, que eu acho muito útil. E aí a gente vai para a parte da área de serviço. Olha isso aqui. A gente tem esse corredorzão, que eu consigo ter armário dos dois lados. Então, eu tenho aqui mais uma super prumada de armário superior e inferior e uma área de bancada também que eu posso deixar, gente, mochila. E todo aquele nosso dia a dia que precisa funcionar, eu acho que agora eu vou pensar em uma coisa. Eu acho que essa casa também ela é tão impecável e arrumada e funcional, porque assim, tem espaço para tudo. Tudo. Nada precisa estar espalhado, né? Porque às vezes a casa não foi pensada de forma funcional. E aqui, de novo, a gente estressou muito. Então, aqui a gente tem uma área, que, se não me falha a memória, sapateira, dispensa. Dispensa. Sapateira ficou do outro lado. Eu esqueci, gente, 4 anos atrás. Mas ótimo. Aqui, toda a área para também guardar as coisas que eles precisam, equipamentos que usam pouco e tal. E aí, seguindo, olha a quantidade de armário que a gente ainda tem aqui. Toda essa projeção dos dois lados. Aqui a gente ainda tem um banheiro de serviço e essa área de serviço com essa bancadona, que também a gente discutiu bastante, porque toda a área técnica tá aqui, todas as condensadoras, elas acontecem aqui. E a gente não queria que, se tivesse alguma manutenção, a pessoa subisse em cima da bancada deles para ir para aquele lado. Então a gente desenhou aqui e detalhou toda essa marcenaria de forma que ela pode sair, se for necessário, e aí a pessoa acessa por uma portinha que tem aqui embaixo. Isso a gente pensou bastante. Espaço para máquina, tanque de embutir e mais armários aqui desse lado. Aqui a gente pensou na marcenaria mais enxuta possível. Branquinha, com puxador perfil. Era realmente aqui uma área que a gente, claro, cuidou para que fosse organizada, bonita, mas a gente não investiu para fazer uma marcenaria muito diferenciada, com acabamentos mais nobres, enfim, por razões óbvias. 2 varais aqui, e se eu não me falha a memória, a gente discutiu um pouco aqui posição, né? E ela que me ensinou que, assim, a roupa, as aletas têm que estar viradas perpendiculares à janela e não paralela, e faz todo sentido. Então, obrigada, Karen, por esse ensinamento, nunca mais esqueci. E a gente posicionou aqui direitinho, porque se tiver... Você sabia? Você sabia? Se tiver o contrário, claro que a roupa que tá aqui não deixa as outras secarem. Olha só. Eu, como boa arquiteta, sou péssima dona de casa, então os clientes vão me ensinando. Eu vou mostrar para vocês depois, daquele lado, o que acontece aqui. Que a gente tinha uma dependência de serviço e a gente fez um escritório com esse janelão. Mas eu acho que eu vou te contar lá do outro lado.
Antes de ir para a área íntima, que é depois dessa porta, eu vou mostrar para vocês o que a gente fez no espaço que antes era uma dependência de serviço. Eles precisavam de um escritório, eles trabalham em casa algumas vezes por semana. E aí, a gente, como eu falei, roubou um pouquinho desse espaço para lá, diminuímos a galeria para ter esse espaço maior. Vocês estão vendo que aqui, ó, era a divisão da dependência de serviço, onde passa essa viga aqui no meio. Eu aproveitei todo esse espaço e fiz esse escritório super espaçoso, né? Normalmente a gente vê escritórios menores em apartamentos como esse, onde eles têm aqui uma mesa em L de trabalho, um sofá que se precisar dormir alguém aqui acomoda bem, televisão, então assim, cansei, quero dar uma descansadinha aqui, consigo assistir, e muita marcenaria de novo para acomodar todas as coisas que eles precisam. Então a gente tem aqui um armário que tem uma altura aqui suficiente para criar um nicho para impressora. Aqui vocês percebem que tem uma espessura aqui de um painel que faz essa volta. Então, ali embaixo eu consigo subir toda essa fiação que chega nessas calhas, que a gente consegue abrir e plugar os equipamentos. E se precisar alguma manutenção, a gente consegue tirar aqui por baixo. Para não fazer toda essa área de painel em toda a volta, a gente brincou aqui e pintou um trecho quase no mesmo tom aqui. A ideia era aproximar o máximo possível. Então, aqui é pintado e aqui é esse MDF, que é o azul petróleo. Gaveteiros, eles realmente tem bastante coisa. Esses armários altos, como eu falei. E aí tem uma coisa aqui bem legal, que é essa sala, eu acabei não comentando que tinha um quarto a mais. Aqui eram 4 quartos. A gente fez 3 suítes. Então eu ganhei um pouquinho para a sala e um pouquinho para o closet deles, que vocês vão ver. A gente tem bastante mudança de alvenaria, como eu já comentei. Como a gente tinha uma janela aqui desse quarto, eu tirei essa janela e a gente usou ela aqui. Então, eu aumentei essa área de ventilação e iluminação. Então, não é um escritório que você fica fechado sem iluminação natural. A gente conseguiu aqui uma área bem maior de entrada de luz e ventilação. Então é bastante agradável. Eu trabalharia aqui 5 vezes por semana. Antes de entrar para a área íntima, vou te mostrar um pouco em planta quais foram esses ajustes que a gente fez. Então, ó, dá para ver aqui aonde era a projeção do terraço, aonde era a projeção do quarto e como a gente usou esse espaço para aumentar a sala, ganhar um closet maior para eles e ainda roubar um pouquinho aqui no quarto do Theo para fazer um armário mais embutido e deixar o espaço mais liberado no meio do quarto. Aqui também a gente consegue ver como que a gente fez essa ginástica para ter esse escritório. Então, eu ganhei esse espaço aqui na galeria, conseguindo aqui um retângulo perfeito para fazer o escritório. E aqui a nossa janela maior que eu acabei de mostrar para vocês. Agora vamos conhecer as 3 suítes aqui desse apartamento. Bom, daqui para dentro a primeira mudança é que as portas passam a ser portas convencionais e pintadas na cor da parede, que é tudo papel picado. A gente fez aqui esse taquinho palito em todas as áreas dos quartos. Tem um perfil bem fininho aqui que faz essa divisa do porcelanato com o piso de madeira. A gente trabalha com rodapé em todo o apartamento com essa cordãozinho de 3 centímetros. Eu tenho balizadores aqui na área do corredor, porque a gente tem aqui os 2 quartos das crianças e eu acho que é importante. A gente trabalha forro em todos os ambientes, então luminárias embutidas. E eu vou apresentar cada um deles aqui as soluções especiais, enfim. Aqui atrás a gente tem o roupeiro, que é importante e normalmente as famílias nos pedem. E aqui a gente tinha espaço e fez. E eu vou começar entrando aqui no quarto do Pedro. Como eu falei lá no começo, a gente queria área para eles ficarem tranquilos, brincar livre.
O Pedro é mais novinho. Então aqui a gente criou essa cama, combi-cama, com essa grade lateral que a gente pode tirar ao longo do tempo. Ela encaixa como se fosse um garfo aqui na base da cama e logo mais ele já deve estar sem a grade, porque, enfim, 4 anos atrás ele já está bem grandinho. Toda essa área aqui desse painel, a gente pensou numa área maiorzinha, para que ele pudesse ter ali uma garrafinha de água, apoiar alguma coisa que ele tivesse, enfim, à mão. E, ao mesmo tempo, se torna aqui na frente um revisteiro. Eles leem bastante. A Karen é educadora, então valoriza muito isso. E a gente pensou aqui numa marcenaria também que fosse bem Montessori, assim, que eles tivessem muita autonomia. Então, mesinha aqui para desenhar, esses nichos aqui para colocar os brinquedos. A gente criou essa brincadeira aqui desse nicho que é na mesma cor da ameba que a gente pinta a parede, para trazer uma coisa um pouco mais lúdica. E a gente brinca bastante com as cores de MDF que a gente faz nos 2 armários aqui desses quartos. Foi uma das primeiras vezes que a gente trabalhou com gavetas externas à porta. Então isso já traz um recorte interessante para quarto de criança, né? Então a gente tem aqui mint, sálvia e esse azul que é o petróleo, que aparece em tons diferentes nas cavas e na própria marcenaria mesmo. Nessa projeção, a gente abre um espaço para ter nichos e baús de brinquedos. E qual que era o plano, né? Quando isso aqui deixar de ser útil para eles, a gente pode remover os nichos, remover as prateleiras e criar um acréscimo aqui de área de armazenamento para roupas ou qualquer outra coisa que ele possa vir precisar. Então a gente pensou dessa forma aqui. Espaço livre, sem tapete, essa é a dinâmica da casa. E aí vou aproveitar para já mostrar como é que ficou a suíte deles. Esse piso e o revestimento do box já vieram com a construtora, assim como a bancada e os metais e as louças. Então aqui é isso, né? A gente foi entendendo, a gente queria investir mais e menos. A gente conseguiu transformar esse banheiro num banheiro super legal, interessante e bonito, só colocando esse revestimento diferente nessa área externa e fazendo uma marcenaria bacana, bonita, bem pensada. Então a gente tem aqui espelheira, e eu vou aproveitar para mostrar para vocês um detalhe aqui, que às vezes eu não sei se eu já falei aqui ou se vocês já perceberam, mas a gente em algum momento esquecia de pensar numa projeção do espelho fixa, porque se isso aqui abrisse em 2 portas, primeiro, a gente ia ter uma linha de divisa aqui bem no rosto da pessoa, e segundo, a gente bate aqui no toalheiro. Então é sempre bom pensar que a gente tem que ter um trecho fixo, e aí a hora que eu abro esse armário, ele nunca vai chegar a bater aqui no nosso cabideiro. Aqui a gente faz um detalhe dessa cava na cor do revestimento que está aplicado. Então a gente tem aqui esse revestimento esmaltado brilhante nesse tom de verde que tem umas nuances. E aí a gente traz um detalhe verdinho aqui na porta do armário para arrematar esse conceito. Então foi assim que a gente pensou esse banheiro e o outro banheiro do Theo, que eu vou mostrar para vocês agora. Esse é o quarto do Theo. A gente traz uma grande brincadeira com cor aqui. E eu acho que você vai ter que vir daqui para eu te mostrar. Que é essa diagonal nesse tom de ocre. Que a gente traça aqui, ó. E passa pela porta que entra para o banheiro. E marca toda essa projeção aqui na lateral do armário. E aí vocês vão ver que ficou uma lateralzinha bem pequena de armário aqui aparecendo. 25 centímetros. Que armário é esse, Vanessa? A gente demoliu a parede divisa desse quarto com o quarto aqui do casal e a gente embutiu um pouco esse armário
para que esse quarto fosse um grande campo de futebol. Por quê? Ele ama futebol, ele joga futebol, torcedor aí do Atlético Mineiro, e ele gosta de jogar futebol aqui, eles curtem, então a gente deixou esse espaço bem aberto para ele. Prateleiras aqui para troféus e objetos. A gente desenha essa cama aqui para ele de forma que a gente tem uma bicama e aqui a gente tem um baú para acomodar roupa de cama também. Criamos um painel bem fininho aqui para perder o mínimo de espaço e essa área de bancada que ele tem uma gaveta. Tem ali toda a passagem de fios também, então ele consegue aqui estudar e utilizar essa bancada no dia a dia para que, enfim, seja um quarto realmente funcional. As portas aqui, a gente também mantém as gavetas fora, né, da área da projeção das portas, e ele também tem baús aqui de brinquedos, então é fácil, né, esse acesso. Isso foi uma coisa muito legal que a gente fez aqui, e eu tô pensando agora que eu não fiz para minha filha, mas talvez numa mudança próxima eu farei, porque eu acho que realmente essa autonomia ela é bem promovida, né? A gente promove essa autonomia deles. Agora o outro banheiro, que tem exatamente a mesma linguagem. A gente muda o que aqui? A cor do revestimento e o detalhe do gabinete. Então, você vê que é uma forma aqui que a gente fez de não investir muito nessa reforma dos banheiros que estavam relativamente não, estavam muito bem definidos com peças atemporais e que a gente descobriu ali uma oportunidade de manter e trocar realmente só o revestimento da área externa, que vinha inclusive sem revestimento, né? Tava tudo pintado, e para dar essa bossa. Uma coisa que é legal mostrar aqui, um detalhezinho, é que quando a gente faz um revestimento só na parte inferior, a gente costuma colocar uma calhazinha aqui, ó, tá vendo? Que é um perfil U, que recebe o revestimento e a pintura. Então a gente consegue tudo no mesmo plano, sem um acabar de topo com o outro, e esse detalhe traz aí um acabamento mais interessante. Estamos acabando o nosso tour, e aí vou mostrar para vocês agora a suíte do casal, que é um ambiente também super importante, e que também foi pensado no detalhe para acomodar um closet maior. Então a gente aqui, onde era aquele quarto, a gente ganhou esse walk-in closet aqui, então é um closet que tem essa porta de correr. Então você acessa e tem uma projeção aqui de gavetas inferiores e prateleiras e cabideiros. E aqui desse lado a gente tem mais um armário com uma profundidade reduzida, porque ele divide esse espaço com o armário do Theo, mas que também acomoda muita coisa do casal. Antes de mostrar ali a área do quarto e o banheiro, eu quero te mostrar uma coisa que a gente fez aqui que foi bem interessante. Vem cá. Aqui eu tô no closet, né? Então ele tem toda uma iluminação pensada aqui, que funciona bem além do spot superior. E aqui nessa quina, a gente entendeu que ia ser ruim esse encontro, né? Dessas gavetas aqui de quina não ia funcionar, aqui ia ficar um canto morto. Então, o que a gente fez? A gente, aqui na entrada do banheiro, tem um acesso para essa área de armário virada para cá, que ela consegue acomodar todos os vestidos dela aqui. Então, uma área bem grande, que a gente não perdeu e que resolveu aqui essa sinuca de bico que a gente tava de fato. Já tô aqui no banheiro, então a gente tem aqui uma porta de correr também. E esse banheiro, gente, acho que é um dos banheiros mais bonitos que a gente fez, mas um dos banheiros mais difíceis de se resolver também. O tamanho dele não mudou. O acesso era aqui
a gente mudou para cá porque eles tinham um desejo grande de ter uma banheira. E olha, a gente testou muitas possibilidades. Vem cá. A gente tinha 2 desafios importantes aqui. Como colocar uma banheira e fazer o esgoto da banheira sem ter que abrir o apartamento inferior a esse. Esse era o primeiro. O segundo, como colocar uma banheira que fosse uma banheira grande, porque a gente tem um casal aqui onde ele é bem alto e ela é um pouquinho mais baixinha. E a gente não podia colocar uma banheira muito compacta, porque senão ela não ia ser legal para ele. Então, gente, foi um Tetris. E aí, como que a gente resolveu? A gente aumentou, a gente criou uma área bem maior aqui, mais alta. Então, eu fiz 14 centímetros de enchimento para conseguir passar todo o esgoto aqui por essa área. E eu tomei partido disso para criar uma faixinha iluminada aqui. Então, quando eles estão curtindo a banheira, eles podem ter uma luzinha bem baixinha. A gente traz a bancada que antes era aqui para cá. Eram 2 cubas antes e a gente fez uma cuba só que resolveu para eles. Uma espelheira bem grande aqui nessa área, bem iluminada. A bacia a gente não alterou o espaço. E aí esse shaft que era existente, enfim, e eu não podia mexer, foi essa área de divisa desse trecho mais funcional e dessa área de banho. Então que desse lado a gente tem o box, que eu também aumentei, porque era um box muito estreito. Jogamos o chuveiro no teto, metais pretos, e a gente faz nicho tanto lá quanto aqui nesse L, onde a gente acomodou a banheira. A gente pensou num dado momento em ter a bica, aquela bica de piso, mas ela é um investimento muito alto, aquela bica, e a gente ainda tinha questão aqui de posicionar a ponto de água, muita interferência. Então, o que a gente fez? A gente colocou esse misturador de parede, que funciona bem aqui para encher a banheira para eles, dá tudo certo. O ponto alto aqui também, além de todas essas questões que a gente resolveu, projetuais, foi a escolha dos revestimentos. Então a gente misturou esse porcelanato que tem essa coisa um pouco marmorizada, esse cinza, com um ladrilho hidráulico, que é um revestimento que vocês sabem que a gente ama, pequenininho, 10 por 10. E aí trouxe todo esse movimento. Teve uma preocupação enorme nossa, né, de alinhar exatamente a altura do revestimento aqui com a base do nicho, não ter recorte de pedras no nicho. Então isso tudo a gente pensou muito assim aqui. Uma coisa que eu esqueci de contar, que aqui foi bem curioso, o que aconteceu? Essa banheira, ela teve que chegar aqui antes de tudo praticamente, porque a gente precisava da posição dela certinha para marcar o esgoto, e a gente também não ia conseguir passar com ela aqui nesse corredor se essas paredes já tivessem fechadas. Então ela teve que entrar no espaço para a gente conseguir executar as paredes, fazer revestimento. Então ela, assim, a gente foi tratando ela como um bebê abandonado dentro da obra, todo protegido o tempo inteiro. A gente cuidou dela para que ela, enfim, se encontrasse viva no momento da mudança. Foi um desafio bem grande para a gente na época. Essa é a área do quarto. Então a gente virou esse MDF aqui mais clarinho. Esse é um dos apartamentos que a gente variou bastante, assim, a especificação da marcenaria, o tom do MDF. Aqui a gente não quis o frejó da Guararapes que aparece na cozinha, que aparece no quarto das crianças. A gente quis esse tom mais claro. É o Carvalho Malva. Então a gente virou ele aqui para trazer esse detalhe. A gente faz um painel aqui também de marcenaria até uma altura que passou um pouquinho aqui, 10 centímetros da projeção da cama. Ela comprou aqui essa cama estofada, que tem essa lateralzinha que abraça essa área. E a gente desenhou essas 2 mesas de cabeceira sob medida e com acesso também das tomadas por aqui por cima. E aí eu lembro que isso foi uma discussão bastante grande aqui também, né? Como deixar a mesa de cabeceira móvel, mas ainda assim ter as tomadas acessadas por cima. Então a gente tem
uma abertura atrás dele, que a gente consegue ligar na tomada, passar por essa abertura e acomodar o fiozinho aqui, ó. E aí já ter esse acesso. Foi assim que a gente solucionou. 2 arandelas bem delicadas. Aqui o mood é bem suave, então a gente trocou o tom da marcenaria justamente por isso. Esses quadrinhos bem delicados, pequenininhos aqui, assimétricos, né? Contribuem para cuidar aqui dessa fachada. Esse tom de pintura claro, como o restante de todos os ambientes. E a gente tem aqui na frente uma área que foi pensada para que tivesse uma cadeira e ela pudesse aqui ou ter um espelho mais focado aqui para se arrumar. A gente tem gavetas aqui em toda essa área, acesso também a tomadas, então ela pode trabalhar aqui se ela quiser. Tá sem cadeira aqui, então o que eu entendi é que, enfim, eles preferiram usar isso como um apoio. Não tá fazendo falta esse espaço para eles, então preferiram manter isso aqui mais livre, aberto. E a televisão aqui posicionada na parede atende aqui a cama também. Uma prateleirinha aqui em cima, posição do ar-condicionado. É isso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse tour. Eu adorei voltar aqui e ver o quanto essa casa está viva e bem resolvida. É uma família que, enfim, como tantas que já nos passaram aqui por nós, eu tenho muito carinho. Contem para mim o que vocês mais gostaram, o que chamou a atenção. Toda semana a gente está tentando trazer aí histórias novas para poder inspirar vocês de alguma forma. E eu estou sempre aqui para responder as dúvidas, perguntas. E é isso. Aproveita e se inscreva também no nosso canal. E toda quarta-feira a gente está por aqui com histórias novas e curiosidades aí desses processos criativos com esses clientes que são tão especiais.